Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Nós somos uma psicóloga, uma advogada e hoje, infelizmente, estamos sem a nossa professora de yoga. Mas continuamos aqui unidas, unindo força para estar aqui com você, mulher, através do Projeto Marias. E hoje com uma super convidada para vocês, a doutora Carol, que ela é uma ginecologista e obstetra há 10 anos, mãe da Flora e do Valentim, que hoje vai falar com a gente sobre o tabus do ciclo menstrual. Com você, doutora. É um prazer pra mim estar aqui, muito feliz com o convite, muito feliz com o tema também, né? Eu amo falar sobre o mundo, o universo feminino. Eu, como ginecologista, eu falo que eu sou apaixonada por cuidar de mulheres, né? E falou de mulher, a gente tem todo mês, né? Todo mês a menstruação e tudo que esse universo envolve, né? Desde higiene menstrual, dúvidas, tô grávida, não tô entrando na menopausa, não tô. A menstruação é uma coisa que influencia muito, o ciclo menstrual influencia muito na vida da mulher, né? Às vezes a gente que a mulher nem para pra perceber. Mas eu, como eu tô sempre ali, né? Atendo mulher todos os dias, tenho também no meu Instagram, eu recebo caixinha dúvidas, os mais diversos que a gente começa a ver. Às vezes uma coisa que você nunca nem pensou que podia acontecer tá sendo um grande problema pra outra mulher, né? Mas antes da gente começar, até queria falar que eu amei o nome, falei pras meninas já, amei o nome do podcast Marias, porque eu falei, somos todas filhas de Maria, né? Então, eu desejo todo sucesso. Eu sei que vocês estão no começo aqui, né? Mas todo sucesso pra esse projeto. Obrigada. E quem tá assistindo, continue assistindo. Indica pras miglis, né? Por favor. Pra esse projeto de ir crescendo, que são mulheres, falando com mulheres, né? Sim, sobre os temas do nosso universo. Sim, muito obrigada. A gente tá muito feliz de ter você por aqui. Uma coisa que eu queria comentar antes de começar, de fato, a adentrar o assunto, é que eu sempre ouvi sobre você. É um prazer estar te conhecendo pessoalmente, mas através do meu trabalho, de pessoas que conhecem o meu trabalho, sabem do meu engajamento com esse tema, sempre tem alguém que chega até mim e fala: você conhece o trabalho da doutora? Você já viu como ela trata sobre os assuntos, como ela aborda? Vai atrás, tem muito a ver, as ideias dela batem muito com as suas, eu acho que vocês podem fazer alguma coisa em conjunto, né? E aí agora teve essa oportunidade, eu falei, nossa, é a pessoa ideal para vir aqui até a gente, eu espero que você esteja aqui mais vezes e presente. Também, gente, eu já tô quase me enfiando aqui no meio da Maria. Não tem Maria, não tenho Júlia, mas a gente pode fazer botar um apelido. Pode participar. Somos todas Júlias também. A gente pode aí, não tem problema. E só um comentário sobre o que você falou também, a questão de que, às vezes, todas nós menstruamos, todo mês tá ali, todas nós, em algum momento, vamos chegar na menopausa, então, assim, todas nós passamos por isso, mas poucas de nós passamos a observar, então a gente vive isso muitas vezes no automático, sem a consciência, né? E aí é onde surgem todos esses, de fato, tabus que a sociedade vai colocando na gente, e a gente vai levando a menstruação como algo muito ruim, nojento, a menopausa como algo assustador, né? Então, por isso que é tão importante falar sobre o tema e trazer alguém especialista que lida com isso, alguém que estudou para falar aqui pra gente, e pra gente estar alerta e observar, né, o que a gente passa todo mês, o nosso corpo, que é o nosso tempo. E poucas têm espaço para falar sobre isso, né? Às vezes uma consulta com um ginecologista uma vez no ano, né? Quando E olha vão, lá, vão uma vez no ano, dá uma estrelinha, né? E tem mulher que não vai. Exatamente. Que faz 10 anos que não vai, que faz 5 anos que não vai, E que nunca foi. Exatamente. Outras que não têm nem acesso. Não tem acesso. Né? E ser um tabu que não se fala com as amigas sobre isso. A gente sabe que a nossa amiga menstrua, mas a gente fala com ela sobre isso, né? A gente tem essa liberdade. A vergonha, né? A vergonha de falar sobre algo tão natural nosso. Né? Eu lembrei aqui agora da roda que a gente fez de conversa no dia da entrega da campanha dos absorventes, que a gente foi até uma ONG, né? E aí as meninas ali têm uma realidade muito diferente da nossa, econômica, né? Financeira. E aí a gente levou as meninas estudantes de medicina da FACEF para conversar com elas. E as meninas que já haviam menstruado, assim, teve um caso de uma que menstruou já há 2 anos, a primeira menstruação, e ela tava há meses sem menstruar. E ela vivendo, achando normal, né? Não, ela tava preocupada até.
Mas, não tinha acesso a nada e aí eu que fiquei pudesse ajudar, lembrando, né? quando eu menstruei a primeira vez, a minha mãe me levou no médico, Que é o entendeu? ideal. Só o que ideal. eu tive acesso a isso, então imagina Mas isso é uma quantas... minoria, tá? É E não tem nem a ver com condição financeira. Porque tem muita mãe que tem dinheiro, que tem plano de saúde, que a filha menstrua, dá o absorvente, dá uma informaçãozinha ali meio Quando dá, rasa. senão não Quando entrega o absorvente e dá. se vira. Descobre Acho que as como mães usa. até, às vezes, aí acontece, a mãe passa aquilo que ela aprendeu. É. Da mãe, da avó, eu vejo muito isso. É. Tanto em parte de higiene, de ciclo, de mitos, tabus, é uma coisa que é muito passada, é muito E ainda tem transgeracional. vergonha, né? E aí, às vezes, a mãe fala, não tá acontecendo nada. Porque, primeiro, muitas mães têm medo de levar no ginecologista e achar que isso vai incitar alguma coisa sexual. Porque o pavor da mãe na hora que a menina menstrua, porque ela já sabe, ela menstruou. A menstruação é um sinal da natureza de que a partir daquele momento, aquele corpo está apto a procriar. Não interessa se é 10, 11, 12, porque há 200 anos atrás, as mulheres com 14, 15 anos estavam tendo filho. Sim. Né? Que as pessoas a sobrevida era 60, então começava a ter filho com 14 e 15. Hoje isso é uma coisa que não deveria existir, mas existe ainda. Então, tem muita mulher que não leva por medo de incitar qualquer coisa Sim. relacionada ao sexo, medo da filha ouvir alguma coisa, medo do que o ginecologista vai falar. Sendo que muitas vezes chegam meninas pra mim, tem mães orientadas, graças a Deus, às vezes são pacientes, né? Que levam, minha filha tem 12, 13, acabou de menstruar, eu trouxe pra você conversar com ela, ver o que a gente precisa fazer, né? Porque já é uma idade que às vezes não se encaixa mais no pediatra, Uhum. e no clínico não sabe como que aborda. Então é super importante que essa menina vá ao ginecologista logo no primeiro momento, até pra entender o que é normal dessa fase, o que não é. Dar essa informação sobre todos os tipos de absorvente, que todo mundo acha que só aquele absorventão. Lá que tem, a gente hoje em dia, graças a Deus, tem muitas outras opções, né? Então, até pra própria mãe, pra própria menina ter esse espaço de não tô menstruando, é normal, não é, de ter liberdade de falar com a própria mãe. Porque quando você pega a sua filha e leva num ginecologista, você abre um espaço ali. Sim. Mãe, preciso ir de novo. Né? E quando elas vêm, eu falo, se você precisar, pede pra sua mãe pra você trazer. Eu falei, se ela te falar que precisa vir, só traz. Né? Porque às vezes a menina começou a namorar, ela quer alguma coisa e não sabe como aborda. Me fala, mas acho que eu preciso ir na ginecologista. E sabe o que é o engraçado? Nesse ponto dessa crença de que levar no ginecologista vai incitar a iniciar a vida sexual, as mães normalmente não param pra pensar que muitas vezes isso aí não vai influenciar nada, não vai impedir, nem incitar. E aí a criança, a adolescente, ela vai iniciar a vida sexual dela sem orientação de um ginecologista, porque não levou por medo. E aí, às vezes, ela acaba engravidando ou contraindo alguma doença. Todo tipo de cagada. Começa a pílula da Amigos, a pílula do dia seguinte. Olha isso, gente, Vocês imaginarem. Uma bomba não sabe o que faz muita coisa. Ai. Ixi, gente, eu falo a história que mais tem nessa vida, né? Já tive paciente que a mãe do namorado levou. Ou eu trouxe ela aqui, ela namora meu filho. E assim, gente com dinheiro, tá? Não era gente que não tem, não. Eu conheci a mãe, eu assim, meu Deus do céu. Atendo porque, né? Preciso atender a menina, era maior de idade. A gente, como ginecologista, tem uma dúvida das adolescentes, né? A gente não pode falar nada pra mãe, né? Pro responsável, que não corra risco de vida. A não sei que ela tá, sei lá, pegou um HIV, alguma coisa. Sim. Tem alguma coisa que ela correria risco de vida e a gente precisa reportar pro responsável. O resto, a gente não vai falar nada. Sim. Né? E aí a sogra dela levou, ela precisa tomar alguma coisa, porque eu sei que eles já estão tendo relação, a mãe dela nem sonha, e eu não quero ser vó tão cedo. Eu falei, Que bom. Né? Então acontece. Eu falo pras minhas amigas até que tem filhas adolescentes, assim, gente, tá namorando, traz pra gente conversar. Lembra que não acontece nada. Que a hora que acontecer já tem esse caminho aberto. Sim. Né? Mas até voltando pra parte da menstruação, até quando você falou dos estudantes de medicina, é uma área muito rica de levar informação para as populações carentes. Eu, quando estava na faculdade, a gente tinha um projeto que chamava Primeira Consulta Ginecológica, que a gente ia até as escolas públicas, pegava ali dos 10 aos 14 e fazia reuniões com essas meninas, com as salas, assim, falando sobre tudo isso, sobre menstruação, ciclo menstrual, tipos de absorvente, ali um começo de orientação sexual, porque a gente sabe que essa é uma idade, eu falo, um limbo, onde as mães ficam na dúvida se é muito cedo pra falar, né? Não sabe como falar, e ainda mais hoje em dia, com internet, com essas coisas todas, a informação tá aí, tá pulverizada de todas as maneiras.
E quando você tem uma informação bem dada, é muito melhor do que a menina ficar na dúvida se o que ela ouviu da blogueira, se o que ela ouviu da amiga, qual que é a informação certa. Como é que ela vai lidar com esses desafios mensais de menstruação, isso, aquilo, né? Sim. E muito além do próprio sangramento, né? Como que ela vai lidar com a TPM, como que é isso emocionalmente pra ela, né? E ela não ter esse espaço pra falar sobre. Exatamente. Eu falo assim, a mulher ela é cíclica. Né? Isso até para mulheres mais velhas, em qualquer idade. A gente precisa entender que a mulher que não usa nenhum hormônio, então não usa pílula, nada, ela não usa nada, né? Ela não usa nada, então ela cicla. O que é isso? A gente menstruou no comecinho do nosso ciclo. A menstruação é o sinal de que a mulher não engravidou. Então ela tem aqueles dias de sangramento que podem ser tranquilos ou não, né? Tem mulher que todo mês é um tormento, que menstrua muito, que vaza na roupa, que deixa de fazer algum tipo de atividade porque tá sangrando, que às vezes tem muita cólica. E tem mulher que passa isso a vida inteira achando que é normal. E não é normal, tá? Então, se a menstruação todo mês pra você é um tormento, você precisa falar isso pro ginecologista, né? Falar, minha menstruação pra mim todo mês é um incômodo. Porque a mulher precisa menstruar todo mês? Ela não precisa menstruar todo mês, se ela não quiser. É uma opção. Ela pode não menstruar. A gente tem aí, tem pílula, tem DIU hormonal, que dá pra melhorar a qualidade de vida. Porque a mulher menstruando, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar de filho, ela tem prova, ela tem os desafios do dia o quê? Menstruando, com cólica, com a perna doendo, com dor de cabeça. Dor nas costas. Dor nas costas. Ainda tem que ouvir que é enjoamento, né? Entendeu? E tá lá. Eu falo assim, a mulher... E tem muita, a maioria das mulheres, ela se acostuma a viver mal. É porque a mulher, ela veste o papel da mulher guerreira, né? Exato. E eu falo, não precisa estar nesse papel. Você já tá botando muito pezinho aqui. A menstruação não precisa ser outro, né? E tem aquela mulher que gosta, que se sente bem, que se sente com alívio todo mês. Quando menstrua, então tá tudo bem. Então a gente menstrua, passou ali, que é o primeiro dia, né? Passou ali uns 10, 14 dias, a gente entra no período de ovulação. A mulher que não usa nada, tô falando dessa mulher aí. Que é o período que a mulher tá mais bonita, que ela tá ovulando, que ela tem desejo, que ela lubrifica melhor. Então eu falo, a janela que a mulher tá feliz mesmo, gente, é uma semana no mês. Que é quando ela tá ovulando. Porque ou ela tá menstruando, aí depois ela entra no beijo. Isso é importante até da parte da sexualidade da libido. Que a mulher fala, ai, doutora, mas eu não tenho tempo. Por favor, biologicamente, a gente foi feito pra ter tesão uma semana no mês. Hormonalmente falando. Sim. Pra aquela mulher que não usa nada. Pra aquela mulher que tá bloqueada, usando pílula, alguma coisa, amor, aí você tem que... Nenhuma semana do mês. Nenhuma semana do mês, porque você não ovula, você não tem esse estímulo lá, né? Então, você precisa correr atrás. Mas pra santa, feliz, que não tá usando nada, ou quem que é essa mulher? Ou aquela que não usa nada, ou as que usam DIUs. São as mulheres que ovulam. Implante, adesivo, injeção, pílula, todas elas não ovulam. Então, elas não vão ter esse ciclo. Então, você tá bem aquele mês ali, aquela parte do mês que você tá bonito, o cabelo fica bom, você tá disposta, bem-humorado, você trabalha bem, no dia rende, porque você tá com o estrogênio lá em cima. Passou isso, começa a cair, começa a aumentar a progesterona, começa o quê? Ela começa a inchar, o peito começa a doer, ela começa a ficar mal-humorada, ela quer comer, ela tá irritada. E começa a pedir TPM, né? E ela tem que continuar vivendo. Tem que treinar, eu tenho que fazer reunião, eu tenho que ter paciente. Eu corro. Essa semana... Eu tentei, gente. Eu tô de TPM. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Eu tava acostumada a... comecei agora a treinar corrida e tal, mas eu já estava chegando ali mais ou menos no nível de correr de 3 a 4 km. Eu conseguia fazer um treino aí de uns 20, 25 minutos, às vezes meia hora. Agora, essa semana, eu consegui correr 1,5 km. Aí eu tentei de novo. Aí eu olhava pra mim frustrada, né? Porque eu falava, gente, mas o que tá acontecendo? Aí eu lembrava, eu estou de TPM, então pronto. tá... Olha, mas você tem esse conhecimento, isso é fundamental, porque às vezes a mulher tá ali ficando louca e não tá sabendo nem por que é. E a hora que você percebe, você faz sua conta. E é isso que é importante, tem muita mulher que não faz nem ideia. De quando vai começa a anotar o ciclo menstrual, doutora, mas não sei fazer essa conta, amor. Hoje em dia o que mais tem é aplicativo. Ele te avisa. Ele te fala que faz. 2 dias antes vem uma notificação. Sua menstruação está chegando. Sua menstruação está chegando. Ou você... Quando ele fala assim, seu período provável é alta chance de engravidar, período de ovulação. É completo. Você sabe, tô bem, vou aproveitar, entendeu? Depois daqui a pouco já vai ficar. Então você pode até manejar a sua agenda melhor.
Então você vai treinar, você já vai mais leve, já vai com menos expectativa, porque você já sabe que você não tá no seu melhor momento. E na fase da ovulação é engraçado, assim, que a gente... Corre até se a 10 gente para... e se a gente, sim, a gente fica mais eficiente e criativa, né? A nossa criatividade tá ali no auge. Então, a gente realmente, a gente vira uma super mulher nessa época, né? Tá E eu achei muito legal as suas citações, assim, né? Porque você ilustrou praticamente a minha vida, né? Em duas coisas, em duas etapas aqui. Eu fui essa adolescente que tinha esse ciclo menstrual horroroso, né? Então, eu menstruei a primeira vez com 11 anos. Era uma criança ainda. Eu tava brincando no carnaval da escola. Ainda super normal, assim. Eu tô com aquelas com 9, 10. Mas pra minha idade, na minha época, não era muito comum que se menstruasse com 11 anos, né? Então eu tava lá brincando, eu lembro que era festinha de carnaval da escola. Eu tava brincando, de repente senti alguma coisa, fui ao banheiro e vi. Aí eu já falei, nossa, caramba, né? Você já sabia? Menina, eu tava na praia, primeiro dia de praia. Nossa. Já foi dramático, já foi dramático. Estragou a viagem. Dramático e traumático. E eu ia ficar 4 dias. Foi exatamente o meu ciclo. Oh, meu Deus. Shortinho. Foi muito triste, muito triste. Não existia coletor. Não existia. Não, isso mesmo que existisse. E mesmo que existisse, hoje em dia existe coletor. né? Tem mulher que usa coletor? Eu. Não. É uma minoria que sabe que existe. Que existe. As que sabem ficam, mas eu vou esse copo. Mas eu tenho lá no consultório, eu tenho OB é marca, não, absorvente interno. Tenho calcinha maravilhosa, gente, as calcinhas ainda quero experimentar. absorventes. O copinho, nananã, eu falo... mas é um preconceito. Ainda na grande maioria das mulheres, o que vem na cabeça é o absorvente tradicional. Mas o copinho, ele envolve você ter contato com o seu sangue. Não é só com o sangue, é com o seu corpo, enfiar o dedo dentro da vagina. Eu tô andando esse negócio desde mim, esse copo. Eu falo, Não, e quantas mulheres já olharam... Gente, é anatomia, tá? Ninguém tá Elas falando de não sabem, pornografia aqui, a gente tá falando de anatomia. Não sabe nem onde fica, às vezes, o buraco. Quantas xixi mulheres da já vagina. olhou? Nunca olharam, não sabem. Então, como que essa mulher, que tem tanto problema com isso, assim, de lidar com tudo isso, vai conseguir lidar com a própria anatomia do corpo, né, e ter contato com o seu próprio sangue? Isso é muito complicado, né? Sim. E é um momento que você precisa, né? De você olhar para o seu corpo e entender qual que é a necessidade dele naquele momento. Se é um coletor menstrual, se é, às vezes, o absorvente, que às vezes você se sente bem com ele mesmo, ou com a calcinha, mas não é estimulado esse autoconhecimento do próprio corpo, né? Essa informação, né? Eu até como ginecologista, o que eu menos indico, o que eu menos gosto, assim, eu acho que para todas as mulheres, é o absorvente tradicional. Porque eu falo, fica aquela bofeira ali, que muita mulher tem alergia, né? É o que mais dá cheiro, né? Que é uma coisa que incomoda. Gente, sangue tem cheiro de sangue. Sangue abafado na calcinha é o que mais polui o meio ambiente, né? E se você for ver, é um dos que tem maior custo. Eu nunca senti mau cheiro com o coletor, gente. Nunca tive problema. Para que você tire, e há muitas mulheres que usam coletor se surpreendem com a quantidade de sangue que sai. E é legal da gente doutora, observar eu trocava tanto isso. absorvente, eu troco o copinho e fica assim um pouquinho. Eu falo, porque não é muito. E que quando você cai o sangue no absorvente, ele espalha, né? Então, eu como ginecologista, eu gosto do absorvente interno, do copinho e da calcinha. Eu já ouvi dizer que o absorvente, esse comum na tradicional, ele tem uma substânciazinha que ele acaba puxando. Eu não sei se isso é verdade, tá, gente? Não tenho fontes científicas comprovadas, mas ele tem uma substância que ele acaba atraindo mais sangue, puxando mais. Pode, sim. Então, não sei. Depois a gente pesquisa melhor, até pra confirmar aqui pra vocês. Não vai ser verdade, não. Não sei. Porque menstruação é endométrica de escama. O que aquele negócio tá fazendo? Tá puxando o que, gente? Então, ouvi dizer que estimula mais, mas não sei. E também, assim, como eu estava dizendo que eu tinha um fluxo muito grande, e na época eu usava absorvente, né? E agora, hoje, eu uso copinho. Mas, brevemente contando pra vocês, eu fui essa adolescente que passou praticamente todo o período escolar
com a roupa manchada, assim, todo ciclo, gente, era batata, era confirmado. A minha mãe já estava acostumada a ter que levar uma troca de roupa pra mim, que às vezes eu ligava pra ela e eu colocava uma fralda geriátrica quase, né? Não era bem uma fralda, mas aqueles noturnos do maior que tem. Colocava no início da aula, assim, chegava na escola e colocava, sentava. Aí eu tinha 2 aulas e um intervalo, né? Aí tinha o intervalo, eu levantava da cadeira, descia aquela enxurrada, fazia uma bola gigante na minha bunda inteira, assim, ó, de sangue. E aí eu tinha que amarrar uma blusa e ia trocar. E aí ficava, né, aquela coisa, eu morrendo de vergonha. A cólica que eu sentia era descomunal. Eu não tomava nenhum remédio. Era impossível. Então, aí eu indo na ginecologista, né, ela me falava muito, na época, eu ia numa outra ginecologista, e ela me falava muito assim, você ainda tá no início do seu ciclo, você vai acostumar, é porque você menstruou por agora, tá desregulado, vai regular. Eu ouvi isso assim, ó, por anos, vai regular, fica tranquila que vai regular. E quando eu fui tentar começar a tomar remédio, que aí eu procurei uma outra ginecologista, eu fui tentar começar a tomar remédio, porque eu falei, não tô dando conta. E aí eu tomei Selena, passei mal. Tomei Yumi, fiquei psicótica de tão nervosa que eu fiquei. Tem isso, tem muita mulher que muda o humor por conta da pílula e não sabe o que é isso. Então, eu não adaptei, eu tentei usar adesivo, me deu início de trombose, né? E aí, por fim, como última opção, a médica me orientou, ela falou, olha, você tem a qualidade de vida equivalente a alguém que tem câncer. Ela falou, não tem condição, porque todo mês você passa pelo menos uns 10 dias de cama. Sem força pra fazer nada. E eu tinha hemorragia, eu ia parar no hospital. Aí ela falou, vamos fazer o seguinte, eu não aconselho, né, sempre a colocar o Mirena, porque você ainda não teve filhos e tal, né, a gente evita. É mito, né? Mulher que não tem o DIU, Mirena, hoje em dia tem o Cailina, que eu falo que é o filhinho do Mirena, que é o mesmo hormônio, só que é metade da dose do Mirena, e ele é 25% menor, né? Até que é o que eu uso mesmo tendo filho, porque ele diminui fluxo, ele diminui sangue, ele é um ótimo método contraceptivo. Então, assim, primeiro das coisas, gente, mulher que nunca teve filho pode usar DIU, justamente pra isso. Eu tenho muita adolescente de 15, 16 que já teve relação sexual, que pode, e eu coloco o DIU. E aí também esse é um outro tabu. Eu nunca tive relação sexual, mas eu posso colocar um DIU? Isso é um tabu. Eu nunca tive relação sexual, eu posso usar absorvente interno? Porque assim, o que é isso? É um tabu também. A mulher tem um ímen, que é uma membraninha ali que fica na entrada da vagina da mulher. Ela botar um DIU, ela botar um... É isso que vai fazer ela perder a virgindade? Ou ela ter tido relação com o homem? Né? Porque às vezes é muito isso, é uma menina de 15 anos que menstrua horrores, que vai pra praia, que tem uma viagem com amigos, ela não transou ainda, ela não pode nadar porque ela não pode usar o bebê porque ela não teve relação. Por que ela não pode colocar um absorvente interno? Tem muita menina que nunca teve que coloca, mas a mãe não pode sonhar, se a mãe achar uma bem nas coisas dela, imagina. Entendeu? Aí já vai achar que ela teve relação, não. E aí tem toda aquela relação... E ela super pode usar. Não tem nenhuma contraindicação médica, é uma coisa cultural. De você, porque não teve penetração, não poder usar nada pra dentro da vagina. Mas isso é um pensamento muito arcaico. Vem lá do antigo que olhava a cama pra ver se a mulher sangrou na primeira noite de relação, né? Mas ainda tem muito médico que não indica. Então, e isso vem culturalmente dessa ideia de não poder romper. O que eu já ouvi falar, não sei se é verdade, é que sem a primeira relação é mais difícil colocar, por exemplo, o copinho, o coletor. É verdade ou pode ser que elas sintam um pouco de dor, pode ser que a primeira dor... É uma membraninha, gente. É como se fosse uma pelinha em volta que tá aí na entrada da vagina. Tem umas pacientes que ela tem essa membrana um pouco mais difícil de romper ou não. Pode ser que ela colocando um copinho rompa? Pode. Né? Mas eu falei, o que isso quer dizer? Nada. Tem algum malefício pra saúde dela? Nenhum. Então, esse é um ponto. Às vezes você falou, eu não queria colocar, mas como você não tá vivendo, vamos colocar o Mirena, né? Que você colocou. Aí colocou, sua vida resolveu. Aí passei por 7 anos usando Mirena. Fiquei dos meus 20 aos 27. 21 aos 28, mais ou menos isso. E eu passei muitos anos sem menstruar. Muitos anos. E você aí... não achou bom, não?
No período, sim, mas fui chegando perto do final desse tempo de 7 anos e eu tava sentindo muita necessidade de ter contato comigo mesma. Porque qual que era a minha relação com a menstruação? Primeiro, de muita dor, de muito sofrimento. Depois, nenhuma. E eu falei, gente, eu não conheço o meu corpo pra valer. Eu não tenho contato com o meu ciclo menstrual. Eu quero ter essa experiência. Se eu perceber que eu estou sofrendo de novo, que a minha menstruação não regulou, porque o Mirena, segundo a médica que ela me explicou, posso estar falando besteira, me corrija se eu estiver, mas ela falou que ele dá uma atrofiada ali no endométrio, né? E aí, a suspeita na época era que eu tinha endometriose. Então, o endométrio estaria atrofiado por um tempo, e isso seria um certo tratamento que poderia ser uma cura ali, entre aspas, em um determinado momento. Então eu falei, vamos ver se funcionou, se realmente curou, como que tá agora essa situação, né? Tirei. Eu tinha trocado fazia 2 anos e pouquinho. Você usou uns 5 anos, trocou. 5 anos, troquei, isso. Aí não deu nem metade e eu tirei, né? E aí tô sem até hoje. Tirei, deve fazer ali uns 3 anos que eu tô sem. E ficou bem? Tô bem. Tem ciclos que são piores, tem ciclos que eu sinto muita dor, que Mulher, eu fico mais... dor, eu aqui, ó. Mas eu me acolho, eu aprendi a me acolher, sabe? Eu percebo assim, igual a questão da corrida, né? Não consegui. Aí ontem a minha psicóloga me fez uma pergunta que cabe muito aqui. Qual é a diferença entre disciplina e autocobrança, né? E a disciplina, ela vem muito do autoconhecimento também. Sim, porque de reconhecer seus limites, exatamente. Né? Se eu sei que o meu corpo não tá conseguindo aqui agora, então eu ficar me forçando não é disciplina, é autocobrança. Então eu vou me respeitar. Ainda bem que eu que indiquei, né? Ainda bem. Mas é isso. E eu quis relatar isso porque você comentou tanto da mulher que sofria muito, né, que tinha um ciclo muito intenso. E que não tinha isso ouvido, né? Não tinha isso validado de certa forma. Vai regular. Exatamente. Acho que a palavra certa é estar validado. Essa menina que vai no consultório, essa mulher que vai, né, logo no comecinho, a gente precisa saber que sim, primeiros anos depois que a mulher menstrua, tem uma imaturidade ainda do eixo endócrino. Sim. Né? Então ela pode sim ter um ciclo menstrual mais regulado, ela pode menstruar muita cólica, ou pouquíssimo, né? Que era o meu caso. Ou nada. Essa menina que vem, que tá sofrendo na escola, que tá manchando roupa, a gente precisa fazer alguma coisa por ela. Não tem como eu falar assim, não, amor, fica isso que eu costumo mais usar. Vai regular. Né? Vai regular, de fato, mas você não precisa viver mal até lá. Sofrer até lá. Né? A primeira opção, geralmente, que a gente usa pra essas meninas é anti-inflamatório. Então, todo mês, sangrou, primeiro dia de menstruação, você foi pegar um absorvente, você vai tomar um anti-inflamatório junto, usa de horário ali uns 5 dias. Tá brincando, geralmente... podia ter resolvido meu problema com anti-inflamatório. Não tinha nada. Então, é uma primeira tentativa. Resolveu, tá ótimo, mantenha assim, né? Não resolveu, aí sim entra um hormônio pra ajudar você a viver bem. Porque você não é obrigado. Pode usar um tempinho e depois, fez uns 18, vamos tentar tirar. Aí é que acontece, os 18 elas estão precisando do método contraceptivo, né? Aí geralmente elas mantêm. Mas às vezes não precisa, quer tirar, quer ver como é que tá, né? Eu vejo muito isso, da mulher que chega lá com 30 e fala, ai, doutora, eu usei pílula a vida inteira, não sei nem como é que eu sou. Eu falo, quer parar? Vamos parar. Só que aí entra outro problema. Vai parar, quem que vai usar, como é que vai ser o método contraceptivo? Quem vai usar a camisinha? Né? Porque aí falar de tabelinha com interrompido não são métodos seguros, que aí também tem um outro ponto, a gente vai ter que ficar para outro podcast. Que é a pressão que a mulher tem que resolver esse problema. Exatamente. O homem fala, amor, se vira aí. Então a gente já tem o tema pro próximo episódio que é voltar aqui, a né? pressão que a mulher tem de resolver esse BO. E eu vejo isso mulher pós-parto, ela já teve filho, ela já teve lá, ela já lamentou e ela ainda tem que os outros próximos anos da vida dela ter essa responsabilidade de método contraceptivo, porque o fofo não opera, porque o fofo não usa camisinha, entendeu? É tão mais simples pra eles, né? É mais. Mas é tão mais simples, só que o esforço que é assim não é feito. Né? Mas então só voltando, a gente vai embora, né? Então, esse primeiro mas tem como a menina, não precisa a menina ficar sofrendo, não precisa a mulher falar. Então, assim, a menstruação é um tormento? Não precisa ser.
a gente tem, gente, graças a Deus, a gente tem muitas opções pra melhorar a vida dessa mulher. Claro que tem algumas doenças que a gente, às vezes, tem que operar, dificulta o tratamento, mas a maioria a gente consegue resolver. Ou com anti-inflamatório, ou com Mirena, ou esse outro que eu falei que chama Kailina. Eu amei, quero colocar ele já. Que é metade do hormônio, né? E é isso. Você pode, igual, eu uso Kailina. Eu ciclo. Eu sei quando eu tô ovulando, eu sei quando eu tô Olha no que TPM. ótimo. E às vezes tem meses que eu menstruo, tem meses que não. E eu era essa menina aí. Que eu tinha, todo mês eu ficava doente, quando eu era mais nova. Eu menstruei com dos 12 aos 16, com 16 eu comecei a usar pílula. Todo mês eu tinha que tomar injeção, eu vomitava, era o caos. Minha mãe me falou, né, eu nem queria saber se era relação ou não. Ela falou, tá, começa a tomar remédio que ninguém aguenta mais você ficar doente todo mês, né? E eu falei que, gente, eu já menstruei muito a minha vida. Acho que eu cansei. Já deu. Acho que eu cansei, tô me percebendo, tô ótima, botei meu E tá Kailinha, tudo tá bem. bom, às vezes menstrua. Eu falo, não tá Porque bom, é você com a sua fase e as suas necessidades para esse momento. É a gente aprender a se respeitar, né? E aí a gente vai, infelizmente, ter que caminhar pro fim aqui. Que já eu tinha mais levantou. umas 15 pautas aqui pra Eu não falar. sei se vocês Eu contei perceberam. metade da minha história que eu tinha pra contar. Ah, não. Eu não sei se vocês perceberam, mas a plaquinha dos 5 minutos já subiu ali. Umas 5 vezes. Eu acho que já até passou um tanto bom. Mas a gente com certeza vai querer te receber aqui de novo, falar talvez um episódio 2 desse mesmo tema e também trazer essa questão da responsabilidade nos métodos contraceptivos, né? E da Que é uma- responsabilidade que é colocada em cima da mulher. É sobre uma dúvida isso. muito grande que eu vejo isso. Método contraceptivo, porque a mulher tem essa responsabilidade e ela não sabe o que ela pode, o que não pode, o que dá câncer, o que não dá. Então, assim, É que, por um coisas. lado, também, nessa questão, falando rapidamente sobre isso, por um lado, é colocado muita a responsabilidade em cima da mulher, né, pela sociedade. Por outro lado, também, se a mulher não faz isso, quem vai engravidar ela, e normalmente ela que vai ter que se virar, né, Ela assim. vai ter que cuidar. E ai dela se ela abandona, porque um homem, não que a gente tá falando que deve abandonar uma criança, um menor, pelo amor de Deus, mas o peso que se coloca num pai que abandona, que é o que acontece a rodo por aí, e o peso que se coloca numa mulher, né? Mas não é esse o tema aqui agora. Eu queria fazer um apanhadinho geral do que foi falado aqui, só pra gente focar em algumas coisas e finalizar e ir pro fim. Uma coisa que eu acho muito importante pra gente levar sempre pra nós, a partir do que foi dito aqui, que a menstruação não é suja, o nosso sangue não é nojento, o nosso corpo, graças a Deus, está funcionando. Ele está menstruando todo mês. Se você escolheu isso, se você escolheu menstruar e não está interrompendo isso com hormônios e tudo mais, é um sinalzinho de que seu corpo está em funcionamento. Que bom, você está saudável. Eu falo que a menstruação é um sinal vital. Igual a gente tem pressão, igual a gente tem frequência respiratória, igual a gente tem batimento cardíaco, a menstruação é um sinal vital. Que se ela começa a desandar, tem alguma coisa errada. Então, ou a mulher que parou de menstruar do nada, não sabe por quê, ou aquela mulher que tá menstruando 2 vezes por mês, ou aquela mulher que tá sofrendo de muita cólica, muito fluxo, tem alguma coisa que não está certa. Então, é um alerta pra mulher. Então, e aí, já pegando o gancho sinal. do que você falou, né? Vamos lá, voltar. Não é nojento, não é ruim. Aí, pegando o gancho do que você falou, se a gente observa o nosso ciclo, a gente conhece a nossa saúde, a gente conhece o funcionamento do nosso corpo, e aí entram várias coisas que não é só a parte em si fisiológica, né? Do sangue saindo ali, mas a parte emocional também. Né? Que aí entra a questão do autoconhecimento, autocobrança e disciplina que a gente comentou aqui. Então, e aí existe uma coisa que eu não vou entrar muito especificamente nisso, porque a gente está sem tempo agora, mas existe uma coisa que se chama mandala lunar, que eu acho incrível. Assim, eu particularmente não tô conseguindo fazer a minha, mas ela é ótima. Vocês conhecem? Não? É uma mandala e ela tem vários formatos diferentes, né? Mas aí você coloca lá, é praticamente um calendáriozinho, né? Que você vai colocando, aí você faz uma legendinha com as cores e tudo mais. E aí você vai destacando durante o seu mês como que você está se sentindo. Então você vai observando os comportamentos emocionais e o que você dá conta de fazer em determinada época, o que você não dá, o que você sente, o que você não sente, qual que é a sua disposição, qual que não é, sua criatividade ou não, né? E aí você vai anotando, e aí fica aquele gráfico ali do que você fez durante o seu mês. Então é uma forma de você se autoconhecer e ir observando. Se você conseguir de fato fazer, que eu ainda não consegui, confesso,
mas durante alguns meses, você vai comparando e você vai vendo, assim, muita coisa que se repete de acordo com o seu ciclo. Porque você é cíclica, né? Porque você é cíclica. E outras coisas também que mudam de acordo com sua fase da sua vida e que tá tudo bem, porque a vida é movimento. Mas é uma forma de se observar, de se conhecer, é uma forma de meditação, eu acho até, porque a partir do momento que você faz isso, você percebe o seu corpo, você percebe as suas necessidades, e isso, gente, é autocuidado, mais do que uma skincare, né? Então, se você tem tempo, né, disponibilidade e quer se conhecer... Eu falo que tempo a mulher nunca tem, né? Só que você... Qual que é a dificuldade de anotar num bloco de notas? Dia 1... Foi em emoji, tem caderninhos, tem o aplicativo que você pode colocar. Nos aplicativos você consegue fazer isso. Menstruei hoje. Todo dia você entra lá. Eu falo que é priorizar. É um diáriozinho, né? Priorizar. Tudo a gente é priorizar. Então, eu falo assim pra pessoa, você precisa anotar. Ah, a doutora, mas não entendeu. Então, se você não se prioriza, como é que a gente vai cuidar? Eu só tô falando pra você anotar. Exatamente, né? Isso entra muito nos temas que a gente já trouxe aqui, que é sobre o autocuidado, né? Sobre aquela questão que a gente sempre fala, que acho que todo episódio a gente acaba falando sobre essa questão do skincare, né? Que não é errado você fazer a sua skincare, só que o seu autocuidado vai muito além disso, e às vezes é melhor você priorizar, anotar o que você tá sentindo de acordo com o seu ciclo, do que ficar tão preocupado e bitolado com fazer uma skincare, que agora é o que a sociedade tá colocando, é uma das pressãozinha que a sociedade tá colocando na gente, né? Uma delas. É skincare, é o cabelo sem frizz, é o corpo, não sei o quê. É você tá bonita naturalmente, porque agora a moda é ser uma clean girl, né? Esse quem? Eu já é a clean girl. A clean girl que é aquela que não usa nada? Tipo assim, acordei assim. Acordei linda. Agora além de tudo, acordei menstruada, mas acordei linda. Perfeita. O meu humor, ó. O meu meme é descabelada. Eu nem falo alto, porque eu sou comportada. E pra finalizar de verdade agora, uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que considerar, que leva muito à filosofia do projeto também, e é que de tudo isso que a gente falou, a gente nunca pode deixar de considerar as diferenças de quem não tem uma oportunidade, né, de quem não vive as condições financeiras que a gente vive para nós, né, porque nós somos privilegiadas, então a gente tem acesso a muita coisa. Eu tive acesso a ginecologista desde nova, eu tive acesso a uma educação diferente, apesar da minha mãe ter também as dificuldades e os tabus dela com isso tudo, ela me trouxe muita informação, e aí, que foi o que eu trouxe ali no início, né, do projeto lá que a gente levou a campanha, a gente viu claramente, e também o projeto que vocês faziam na faculdade, né, a gente vê claramente que essas meninas, elas têm, às vezes, menos informação ainda, às vezes tem uma família que, infelizmente, está desestruturada e não tem a mãe é criada pela avó ou pela tia e não tem esse cuidado, então a gente observar também quem está do nosso lado. É importante nesse meio todo que sejamos mulheres pelas mulheres e que tragamos essa informação para as nossas amigas, tratar desses assuntos de forma que não seja algo vergonhoso falar sobre isso, então trazer isso para as nossas priminhas, para as nossas amigas, para as nossas sobrinhas, para todo mundo que está na nossa convivência, de uma forma natural, porque é natural, é a nossa vida, é o nosso corpo, né? E buscar, voltando para essa questão das dificuldades financeiras, né, e das pessoas que não são privilegiadas como nós, a gente tentar levar para essas pessoas também. Eu acho que nós, enquanto mulheres, temos um dever de dar a essas meninas o espaço para falar sobre, né? Porque nós estamos tendo essa conscientização. Então, como a gente vai repassar isso? E aí eu penso, né, que sendo ainda um tabu, compartilha, né, às vezes o podcast, compartilha um perfil do Instagram, o perfil da doutora Carol, que ela sempre traz conteúdo de uma maneira muito mais leve e que pode, às vezes, orientar essa garota, né, até essa mulher que ainda não tem essa orientação, a ter esse autocuidado, a ter esse momento de cuidado com ela mesma, com o corpo dela, de autoconhecimento. E a gente levar tudo isso sem julgamento, porque a gente tem esse privilégio,
A gente tem acesso à informação, a gente tem tempo, a gente tem mais dinheiro do que algumas pessoas que estão numa situação muito pior, que às vezes pega 3 ônibus para ir pro trabalho e não... Que hora que essa mulher vai ter tempo de anotar? Ai, menstruei hoje. Ai, às vezes a mulher nem percebe que ela passou um mês sem menstruado. Tanto que a vida dela tá uma loucura. Elas percebem. Né? Eu atendo paciente no SUS, né? Com os alunos. Elas percebem. Eu acho que o problema não é nem anotar. O problema realmente é o acesso. A conseguir a consulta com o ginecologista, aí a ter ali o tratamento adequado, né? Elas até... Mas depende muito, né? Mas assim, a maioria percebe. Então, a importância da gente se mobilizar e levar essas informações, sabe? Ah, eu não sou advogado, não sou psicólogo, não sou médica. Gente, tem tanta ONG, tem tanto projeto social aqui em Franca. Vai atrás de um, vai conversar com uma... Sabe, chama a gente. Fala, nossa, conheço tal comunidade que tá precisando dessa informação. A gente vai, a gente dá um jeito. Nossa agenda é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. A gente custa achar um dia que todo mundo consegue estar aqui na gravação. Sim, é difícil, mas a gente dá um jeito. Né? Então, é o objetivo do projeto. É o objetivo, é esse. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutora. Ai, foi um prazer. Foi um eu queria prazer. falar horas, eu já tô com ódio dela com esse negocinho, a banana aqui. Mas com certeza você vai voltar aqui. Vamos fazer muitos. Sim, claro. Foi como estar numa mesa entre amigas tomando um cafezinho. Fluiu, foi muito gostoso. Foi um prazer gravar esse episódio. Gratidão. Que bom. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem com a gente. Compartilhem, por favor. Sigam a gente no Instagram, @Projeto Marias Franca. E qual que é o seu Instagram, se quiser Meu divulgar? é doutora Caroline Sgalha. Vocês me marquem Sigam lá, hein? também. com certeza. Podem acompanhar, a gente vai ter alguns recortes também A gente sempre tem recortes dos episódios do podcast no nosso Instagram. E a gente sempre coloca em colaboração com as nossas convidadas, que são muito especiais para nós. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima.